Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Hoje começando um pouquinho mais cedo, a gente tem algumas coisas para resolver, então vou começar um pouquinho mais cedo, mas acredito que não vai virar o mercado. Na grande virada do mercado foi pela manhã, por conta dos dois eventos importantíssimos que estavam ocorrendo nos Estados Unidos. Eu falei bastante sobre eles ontem, ao longo da manhã, lá no meu Instagram, no Rafa Investir. Então, você acompanhou todo esse processo. A gente teve a inflação nos Estados Unidos, PCE, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed. Em julho, de junho para julho, teve uma deflação de 0,1, o mercado esperava uma alta de 0,1. O núcleo que retira os itens mais voláteis, que é energia, essas coisas, veio 0,1 e o mercado esperava 0,3. Ou seja, veio abaixo do esperado. Beleza, show de bola, mas é de julho. E olhando, acompanhando a trajetória da inflação do consumidor, que já saiu bastante tempo, era não óbvio, mas era esperado esse movimento. Ok. Qual que era o grande evento? 11 horas. Discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, lá no simpósio dos bancos centrais em Jackson Hole. Todo mundo estava esperando lá, não sei o que, eu fui lá, coloquei lá o fonezinho para escutar. Primeiro que já saiu o texto, então já fui ler o que aconteceu, e enquanto estava escutando, deu, 8 minutos, ele falou o texto lá, leu e foi embora. Geralmente, eles costumam falar mais, detalhar algumas coisas. Ele já estava sem paciência, não tenho paciência para isso não, e foi embora. E deixou o mercado totalmente desnorteado, uma virada de chave de concepção de política monetária absurda. Por que isso? E resultou nessa queda das bolsas norte-americanas. Aqui também acabou pegando aqui no mercado brasileiro. Lá fora está bem pior, O S&P aí está quase caindo 3%, Dow Jones, Nasdaq caindo 3%. E por quê? Seguinte, vou explicar, vamos fazer por partes. No último dia 27 de julho foi a última reunião do Fed, E aí, o comunicado do Fed, ele veio bem duro, no sentido do quê? Que os membros estão de olho na relação da inflação, tudo isso, trouxe uma preocupação a mais com relação à inflação. Beleza, ok, em linha com o que vinha sendo dito até pelos membros do Fed. Aí, 3h30, 3h40, veio o discurso do presidente do Fed, logo após aquilo, e o discurso teve preocupações com relação à inflação, mas o que chamou muita atenção foi o seguinte: ele disse, o próprio presidente do Fed falou o seguinte: a gente está realmente de olho na inflação, a inflação é algo... Tá gravando, Tô falando tudo isso e não tá gravando. É algo bem importante, Qualquer economia, ninguém quer ter inflação, mas a gente não pode esquecer do crescimento econômico. Afinal de contas, estamos embicando para uma recessão. E nessa mesma linha, ele deixou a bola, levantou a bola no seguinte ponto: a gente vai aumentar os juros agora no curto prazo para combater a inflação, mas ao longo de 2023 a ideia não é aumentar juros, e quem sabe, se a inflação arrefecer, a gente até corta. Essa foi a interpretação do mercado. E isso, o que isso significa? A curva de juros que estava precificando mais aumentos em 2023 e até estabilidade da taxa de juros para o ano que vem, reverteu tudo. Então estava uma taxa de juros, a taxa de juros indo para cima, reverteu para baixo. E aqui a gente também está passando por esse processo, mas a gente aumentou os juros ao longo do ano passado, desse ano inteiro. Lá está começando a aumentar os juros. Então o mercado começou a precificar o seguinte: bom, a inflação vai ficar tranquila, o Fed não vai precisar aumentar os juros, política monetária expansionista, somado com os valuations depreciados, o S&P caiu bastante, várias ações caíram bastante. Se o risco que a taxa de juros está caindo e tem papéis com ótimos preços, vamos tomar. E essa foi a tônica do mercado esse mês.
né, justamente esse movimento de alta por conta, né, do mercado norte-americano em especial, por conta dessa inversão da curva de juros. E aí me chega hoje né, o próprio Powell, que falou justamente sobre isso, né, e veio com um discurso totalmente diferente do que ele tinha apontado, né? Totalmente apontado, mas muito em linha com o comunicado do Fed e muito em linha também com o que os membros do Fed vão falando. Mas por que o mercado, entre aspas, se enganou com o Powell? Powell é o presidente do Fed. Né? A fala dele é muito importante. E esse tipo de troca de ideias, né, essa troca de mentalidade, isso é muito ruim, né, para a credibilidade do Fed. A gente passou isso, infelizmente, muito por isso aqui no Brasil, né, nos últimos presidentes de Banco Central, né, e isso não é bom para a credibilidade dos bancos centrais, né, de política monetária. Isso não é bom, tá? Então, o que ele falou? Ele falou agora, o Fed está preocupado com a inflação, beleza, mas custe o que custar, nós vamos controlar a inflação. Mesmo que sacrifique a economia, não tem problema. Vamos controlar a inflação. E aí, o que a curva de juros fez? Começou a reverter e tirar todo esse cenário de corte de juros para 2023. Cara, isso aqui tá errado. Tem uma assimetria absurda, erradíssima aqui. Já tirou toda essa probabilidade. Agora, quem sabe, se a inflação norte-americana começar a trazer sinais positivos seguir subir, ficar acima do esperado. E cara, né, a gente vem... Por que a inflação veio fraca em julho? Por conta da queda do preço do petróleo. O petróleo voltou para a faixa de $100. A inflação de serviço, de alimentos, segue firme e forte. Esse cenário de inflação alta nos Estados Unidos, assim como, né, em todo o mundo, é muito provável. É muito provável. E aí o mercado começou a reverter tudo isso, a curva de juros começou a subir, os mercados, né, próximos de resistência importantes, depois da forte alta, o upside que até então, sei lá, vamos imaginar, era 10, virou 4. Vou realizar lucro. E isso explica a queda do mercado. Risco-retorno não está atrativo para compra, né? Tem uma assimetria importante. É isso que eu falei para vocês lá pela manhã, lá no meu Instagram. Que esse era o principal ponto. Esse era o cenário que, se ocorresse, ia trazer uma pressão adicional para a Bolsa. E foi isso que ocorreu. Tá? E aí, é isso. Tá? Essa é a explicação. E aí, só para fechar, né? Inclusive, se você quer entender ainda mais essa explicação, fica o convite de você ir lá no meu Instagram, lá no Rafa Investir, e ler o textinho que eu deixei. Eu tô aí há 16 anos no mercado. E eu nunca pensei que olhar o macro norte-americano seria a curva de juros, para me posicionar, né, S&P, essas coisas que eu gosto de olhar, eu teria que ter as mesmas métricas, ou não as mesmas, né, mas uma métrica em comum com o Brasil, inflação. Então, agora tem que ficar de olho em expectativa de inflação nos Estados Unidos, acompanhar índices, como é que a gente fala? Lead indicators, né? De indicadores que indicam, né? Lead indicator, como a gente faz aqui no Brasil, olhar serviço, olhar essas coisas. Cara, eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Bom que a gente já tem essa experiência. E esse é um dos grandes medos do mercado. E você vê, escuta os podcasts, lê as cartas dos gestores daqui do Brasil, eles falam muito isso. Que o mercado norte-americano, o Banco Central norte-americano, os membros do Fed, pouquíssimos viveram eras de inflação. E que talvez eles estão sendo muito otimistas com isso. Então isso é uma faca na cabeça do mercado muito importante, né? E assim, no Brasil a gente está vivendo um outro processo, que é, de fato, a curva embicou para baixo com sinalizações de queda da inflação nesse ano, e vamos ver como é que vai ser para o ano que vem. Mas com todo esse efeito de aumento de juros, provavelmente deve reduzir o consumo e pode também afetar a inflação para baixo. Então, em termos de inflação,
a gente no Brasil tá assim, não é fácil falar que tá melhor. A trajetória da inflação me parece que é mais para queda do que para alta. Enquanto nos Estados Unidos existe a possibilidade de ter a trajetória de inflação para cima e isso pressionar ainda mais as bolsas por lá. Eu particularmente, como até falei para vocês, né, esse movimento de alta seria boa parte dos S&Ps que eu tenho, tal. Enfim, é isso, pessoal. Essa é a explicação para esse movimento aí do mercado. O que o presidente do Fed falou que virou o mercado. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aí do gráfico. Vamos passar por aqui. Vamos lá. Seguinte. Bom, o mercado ainda não fechou, mas o Ibovespa deve fechar em baixa. A gente vai confirmar, né? A gente vinha falando ontem dessa divergência de baixa de IFR. Ela deve ser confirmada, né? Deve ser confirmada. Ela vai ser confirmada quando? Se esse candle de reversão for confirmado. E a gente vai ver uma correção de fato quando? Se perder a média móvel de 21. Aí a gente pode ver uma correção. Se voltar para cá, que eu falei para você, fez a liçãozinha de casa do radar das ações para ficar esperto? Já fica esperto que se trazer essa correção, aí você vai em busca dessas oportunidades de compra. Nesse momento, o que você está fazendo, Rafael? Especialmente parcial, tá? Beleza? Não vou em busca de compra nesses níveis, tá? Mais de olho do que qualquer outra coisa. Tranquilo? Bom, vamos passar aqui pelas principais blue chips. Petrobras, né? O que eu falei, na mesma história. Vai seguindo a média móvel de 21. Se perder a média móvel de 21, aí você faz sua parcialzinha, tal. Bancos, né? Aqui, para mim é parcial. Nesses níveis aqui, Bradesco, Itaú, para mim isso aqui é parcial para ser feita, não tem outra coisa. Vale, bateu no 71,20, devolveu bem, mostrando que aqui é uma resistência forte, né? O bom de tudo isso, né? Tá numa região de fundo, volume na venda foi fraco, volume forte na compra aqui nessa retomada. Tem a questão que a China vende, a China está em outro processo, né? De corte de juros, incentivos. E o minério de ferro está no nível ainda bem depreciado, está mais próximo da faixa de 100 do que 110, 120. Então, eu por enquanto sigo comprado em Vale aí, né? Teve os dividendos, tudo, tá, minha média está nos R$68, né? Mas já fiz parcial, enfim. Se perder R$66, aí eu encerro a posição e é isso, beleza? Ficar de olho em Gerdau, né? Nova queridinha aí do setor. E falar em queridinha, nossa, Uzi Minas apresentou um guidance aí de custo, não horroroso, né? Mas pegou o mercado de surpresa, pô, aumentou bem os custos, reduz margem, enfim, fechou feio, né? Um gap de baixo, fechando abaixo dos R$9. Se deixar para trás a mínima, opa, leilão prorrogado. Se deixar para trás essa mínima, abre espaço para perder esses R$8. Não duvide com relação a isso, beleza? Bom, do destaques positivos teve Alpa, né? Tem um relatório, acho que é do JP, eu não vi muito, tá? Vou ser bem sério que eu não li muita coisa. Bom, a gente falou de Pomo ontem. Pomo, essa aqui eu quero. Tô pensando, eu sou tenho muito receio de comprar mercado em topo, mas pelo valuation que tá, eu acho que pode ser uma alternativa interessante. Aí eu tô de olho. Não tenho pressa para entrar, né? Papel tá nas mínimas das mínimas. Não tenho pressa, mas eu quero entrar sim. A gente já comentou até sobre isso ontem. E fica a dica aí para você, né? Enfim, daqui a pouco a gente sai nossa carteirinha. Setor aqui, né, de varejo fez a sua correção, né? Mercado corrigindo. Aí, Natura, esse negócio de RB aí, né? Vai sair uma oferta, teve um negócio dos short squeeze que não poderia ver, enfim, tem uma história aí complicada. Se sair essa oferta a R$1 e poder participar, quem sabe, né? Pode ser uma alternativa, né? Comprar literalmente na bacia das almas e deixar para ver o que vai acontecer, tá? Aí, ó, por exemplo, Localiza tá longe, mas Movida, né?
Por exemplo, se voltar para cá, pode ser uma boa alternativa. Enfim, fazer o seu equatorial. Ó, equatorial, lembra? Eu falei zero por aqui. Equatorial, voltou aqui para esses R$22. Eu tomo, volto a ter o equatorial na minha carteira. Show? Beleza? Nesse ritmo. Tranquilo? Bom, pessoal, eu não vou falar de dólar futuro, né? Porque tá rodando ainda, tem mais 2 horas de mercado. Então, eu vou fechar por aqui com relação aos papéis, uma vez que ficou até longa a explicação macro. Beleza? Show de bola? Bom, pessoal, então é isso. Grande abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você e até mais.